Senhor Jesus. Amém. Somos gratos a Ti, Senhor. Amém. Por estarmos reunidos aqui em Teu nome. É verdade. Amém. Senhor, nesta noite, tira todas as situações. Amém, Senhor. Senhor, leva-nos à profundidade desta palavra. Amém. Amém. Senhor, com o coração puro. Amém. Senhor, com a mente desbloqueada. Amém, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Nos dê espírito de sabedoria. Amém. Nos dê espírito de revelação. Amém. Unja os nossos ouvidos. Amém. Senhor Jesus, Amém. queremos sair dessa reunião tocados pela Tua palavra, querendo expressar o próprio Deus, Senhor, na nossa carne, também como igreja. Ó Senhor Jesus, dependemos de Ti nesta noite. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Por fim, chegamos à última mensagem do reavivamento. E aquele gostinho de que, pelo menos eu não consegui desfrutar, acho que nem, 20%, 30% do que essas palavras poderiam nos ajudar. Mas nós estamos seguindo, né, irmãos? Nós estamos aqui porque nós ainda sabemos que não chegamos lá e estamos tentando. Se a gente desistir porque eu não consigo, simplesmente não conseguiremos de verdade, né? O título dessa mensagem é A Função da Igreja. A mensagem passada foi a função da igreja também. Então, só que ela tratou do versículo 15 de 1 Timóteo, que fala assim: mas se eu tardar, escrevo para que saibais como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. Então, qual é a função número 1 da igreja? É ser a casa de Deus. A casa, ela significa, quando você chega em casa, ou de um dia terrível de trabalho, ou de um dia de viagem, depois que você ficou 20 dias na França, não importa. Quando você chega em casa, você chegou na sua casa. Não é verdade? Então, quando você entra, fala, puxa, estou em casa. Que gostoso. Então, é isso que Deus sente. Quando nós o temos como a casa, Ele fala, puxa, estou em casa. Ele está em cada um de nós. Esse é o primeiro item da função da igreja. O segundo item fala assim, coluna e base da verdade. Irmãos, aqui nós não somos políticos, né? Nós não somos políticos. A palavra, ela é falada de acordo com o que ela está na Bíblia e é nos revelada. Então, às vezes alguém pode falar, puxa, mas nós estamos no ano de 2024, por que ser tão quadrado com relação a esse assunto ou aquele assunto? Ou esse assunto ou aquele assunto pode ser falado de uma maneira mais suave para não afetar os irmãos, para não afetar a consciência dos irmãos. Irmãos, se a palavra fala daquele jeito, é daquele jeito que ela tem que ser ensinada. E é daquele jeito que ela tem que ser pregada. Se a palavra for falada diferentemente disso, nós estamos cometendo um pecado muito sério diante de Deus. Estamos distorcendo a palavra de Deus. Ninguém aqui é político e está concorrendo a vaga em qualquer lugar que seja e precisa falar coisas diferentes da realidade. Então, quando nós falamos o assunto, esse assunto é o que está na Bíblia e é o que foi revelado para nós. E nesse assunto nós não abrimos mão. Ela é a coluna e a base da verdade. Como conseguir a base e como conseguir a verdade? Irmãos, não tem outro jeito, né? Um é ler, né? Se você tem a condição de ler, você pode abrir a Bíblia e pode ler. Quando você lê a palavra, você ganha dessa palavra, e se alguém falar alguma coisa diferente do que você leu, você não, mas na Bíblia eu li tal. Você ganhou. E você não é levado por ventos de doutrinas. Porque alguém pode falar tal coisa, e por você não ter o conhecimento da palavra, você fala, puxa, é verdade. Talvez essa pessoa esteja correta. Mas quem está correto é a palavra. Amém. É nela que nós temos que nos basear. Amém. E o outro jeito é ouvindo, né? Se você crê que os irmãos que estão aqui falam a palavra verdadeira e falam a palavra sólida, e você ouve, você também está aprendendo e está se fortificando na palavra. Isso aí com relação ao versículo 15, irmãos.
E no versículo 16, fala assim, e, começa com E, vírgula. O que significa esse E, vírgula? Significa que o assunto anterior não acabou ainda. Então, não são só 2 assuntos que são tratados, são 3. Então, o primeiro é a casa de Deus, a coluna e base da verdade e o grande mistério da piedade. São esses 3 assuntos, são essas 3 as funções da igreja, que nós hoje vamos ver o terceiro ponto. Esse revivamento, que termina hoje, ele fala em viver e servir segundo a economia de Deus. Vamos parar um pouquinho nesse assunto aqui. A economia de Deus. Se você tem o revivamento, abre na página 2. Lá no comecinho. Algarismo Romano 1. Item B. Quem tem, pode ler comigo. A economia eterna de Deus é Ele se tornar um homem para que o homem se torne Deus em vida e em natureza, mas não na deidade, para a edificação do corpo de Cristo, a fim de consumar a nova Jerusalém. Então, irmãos, essa é a visão que governa todo esse reavivamento. E, segundo a economia de Deus, com respeito à igreja. Então, o que é a economia de Deus? É Ele se tornar um homem para que o homem se torne Deus em vida e natureza, com fim de edificação da Nova Jerusalém. Olhando essa visão, nós vamos aplicar na igreja. Amém? Então, foi falado várias mensagens com respeito a isso. O primeiro foi viver e servir segundo a visão celestial. O evangelho da glória do Deus bendito. O pleno conhecimento da verdade. Tudo isso, irmãos, olhando sobre as perspectivas da economia de Deus, sobre o plano de Deus. Uma vida de oração adequada para uma vida da igreja adequada. Como proceder na casa de Deus, exercitando-nos na piedade. Um bom ministro de Cristo. O modelo do apóstolo Paulo. E, por fim, agora, a função da igreja, a casa do Deus vivo, coluna e base da verdade e agora a manifestação coletiva de Deus na carne. Amém? Bom, irmãos, a economia de Deus tem um propósito, ele tem um objetivo. Então, a economia de Deus, que nós já sabemos o que é, certo? É o plano de Deus, dele se tornar um homem, para que o homem se torne Deus em vida e natureza, mas não na deidade, é ganhar a sua igreja. Amém? O nosso viver e o nosso serviço deve ser de acordo com a economia de Deus. Se a gente vem para a reunião e a gente serve e a gente canta, a gente faz qualquer coisa aqui, mas se o nosso foco não for a economia eterna de Deus, nós estamos perdendo tempo, irmãos. Nós estamos jogando o nosso tempo fora, não estamos agradando o Senhor e não estamos edificando a igreja. E o nosso principal motivo de estarmos aqui, primeiro, a gente gosta de estar junto com os irmãos. Depois, a gente cresce, não é verdade? Quando a gente ouve a palavra de Deus, Deus cresce dentro de nós e o que é lixo e o que é ruim sai fora e Deus vai aumentando em nós. Isso é muito bom. Mas quanto mais de Cristo entra em nós, mais o objetivo de Deus é alcançado, que é a edificação da igreja. Então nós não estamos aqui por nós mesmos só. Ok, eu vou ser um vencedor, amém, vou reinar com o Senhor. Mas eu estou aqui para edificar o corpo de Cristo. Amém? E podemos perguntar qual é o propósito da igreja. Então, qual é o propósito da igreja? Por que a igreja existe? Por que a gente vem aqui? Então, nós podemos falar que é para pregar o evangelho? A igreja tem esse propósito, né? A igreja prega o evangelho. Os irmãos saem em equipes, os irmãos contatam as pessoas, pregam o evangelho, ensinam a Bíblia, apacentam os santos, louvam a Deus. Nós louvamos o Senhor hoje com os hinos, não foi gostoso? Amém. Gostoso, né, irmãos? E também, por fim, dá uma reunião aos cristãos. A igreja serve para isso também. A gente está aqui numa reunião com os cristãos, porque a igreja proporciona isso para a gente, não é verdade? Então isso é um conceito
do que a igreja deveria ser, pelo menos, né? Então a gente fala, quando você fala sobre a igreja, o que você pensa? Pregar o evangelho, louvar o Senhor, cantar, tudo. Mas, 1 Timóteo 3, 15 e 16, a gente tem uma outra revelação. Nós temos um padrão muito mais elevado aqui. Nós temos um alto entendimento e um alto ensinamento do que é a função da igreja. Sim, ela serve para estar com os santos, ela serve para o louvor, mas primeiro ela serve para ser a casa do Deus vivo. Depois ela serve para ser a coluna e a base da verdade. E agora ela também serve para expressar o desejo de Deus, dele mesmo ser manifestado na carne. Amém? Então esse é o nosso terceiro assunto. Irmãos, Deus é invisível, eu achei vários adjetivos aqui, abstrato, intangível, eterno, infinito, ilimitado, não sei mais o que falar. Deus é tudo isso, certo? Do lado de que você não pode tocar, você não pode, ele é soberano, ele está, né? Mas ele, irmãos, escolheu o homem, eu, e escolheu você. Aí você fala, eu que estou aqui sentado? Sim, irmãos, ele escolheu você, escolheu eu também, para que é finito, né? Quando chega nos 80 aqui, só está empurrando a carcaça, né? Nós somos finitos, né, irmãos? Temporal, a gente nasceu aqui, morreu ali, vai morrer, não tem jeito. E mortal. Mas Deus, que é tudo aquilo, escolheu nós, os homens, para poder ser a sua expressão. Puxa vida, né, irmãos? Ele tem um monte de anjos à sua disposição. Tem um hino, o 1278, que eu queria ler um trechinho dele. Fala, na igreja há sempre amor por ti. Um amor tão doce, puro e sem fim. Por que ser sozinho, triste, sem amor, se tens tudo na igreja do Senhor? Cristo tem na igreja vida para ti, plena, doce, forte como nunca vi. Por que ser tão ansioso e cheio de temor? A igreja cuida dos que Deus comprou. Também há trabalho nela para ti, que até os anjos gostariam sim. Então Deus, irmãos, está cercado por anjos. Deus está cercado por essas, né? Mas Ele não escolheu os anjos. Ele escolheu nós. Ele nos escolheu. Nós que somos esses homens falhos. Nós que somos cheios de problema. Nós que passamos a semana arrastado para poder chegar aqui final de semana para ganhar um respiro. É nesse homem que Ele quer se expressar. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E Deus, irmãos, escolheu então a humanidade para receber, para ganhar a sua expressão. Deus não quer ficar sozinho no céu, né? Deus escolheu o homem para ter sua expressão. E essa, irmãos, é uma verdade tremenda. É uma verdade tremenda. Nós não falamos aqui sobre o segundo item, que é o quê? Coluna e base da verdade? Então vai uma verdade aí. Deus não quer ficar sozinho nos céus. Deus escolheu o homem para que seja a sua expressão e quer habitar dentro do homem. Irmãos, que verdade, né, irmãos? Na criação, quando Deus criou os céus e a terra e as árvores e tudo lá, chegou numa hora que ele estava no quinto dia criando os animais e ele criou lá os animais segundo a sua espécie. Então ele criou o macaco segundo a sua espécie, né? Segundo a espécie do macaco. Ele criou lá o leão segundo a espécie do leão e criou o tigre segundo a espécie do tigre. Cada um segundo a sua espécie. Mas no sexto dia, Deus podia ter criado o homem segundo a espécie humana. Não podia? Poderia sim. O homem segundo a sua espécie. Mas não. Deus criou o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Não é isso que fala Gênesis 1:26? Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que Deus não criou o homem segundo a espécie humana? Porque ele já tinha um desejo lá atrás de habitar no homem. Então, como o homem não pode habitar num animal, não é a mesma natureza,
Deus não poderia habitar no homem se não fosse também da mesma natureza. Então Deus fez o homem segundo a imagem dele, já com o plano de entrar dentro de um homem, já com o plano do homem expressar o próprio Deus. Senhor Jesus. Então, o homem foi criado segundo a espécie de Deus. E por isso hoje nós podemos expressá-lo, né? E de tudo isso, muitos pensam, né, que o Senhor veio para redimir os homens dos seus pecados. Então, por que o Senhor entrou na encarnação? Por que o Senhor Jesus foi encarnado? Ele foi encarnado, ele se encarnou, ele teve um viver humano na terra, ele morreu na cruz, resgatou os seus redimidos e ascendeu e bom trabalho, acabou a obra dele. Muitos param por aí e não está errado. Ele realmente fez isso. Ele veio, morreu, redimiu o seu povo e subiu. Não está errado, mas também não é completo. Certo? Não está completo, porque existe muito mais do que simplesmente salvar o homem. A encarnação, irmãos, a encarnação é a outra verdade profunda. A gente tem a encarnação como, ok, Deus, né, o Senhor se encarnou. É o primeiro ponto que a gente fala, o Senhor se encarnou. Jesus veio, se encarnou. Então a gente vai ver nessa mensagem como isso é mais profundo, né? E também não foi só para nos resgatar e, agora eu estou salvo da perdição eterna, e eu vou andar agora nas ruas de ouro da Nova Jerusalém, onde eu tenho uma mansão guardada para mim. Está longe disso, né, irmãos? Ó Senhor Jesus. Então, nós temos esse homem, com certeza, Jesus, que foi, nasceu, foi concebido, teve um viver humano, né, quando ele era uma criança, e o pai dele falava, filho, lava a louça. Ele obedecia. Irmãos, isso deve ser demais. Filho, faz tal coisa. E ele obedecia, porque nele, desde criança, ele era a expressão do pai. E quando o irmão falou uma vez que quando o pai dele falava, o pai de Jesus era carpinteiro, né? Então ele falava assim, filho, serra esse pedaço de pau aqui. Ele podia olhar para um lado, podia olhar para o outro, e fazer assim, estava tudo cerrado, né? Porque ele podia fazer milagre. Mas o irmão falou, se você olhasse no buraquinho da fechadura, ele ia estar lá cerrando. Porque a humanidade dele era muito elevada. Porque ele expressava Deus em todas as suas atividades, desde quando criança, na adolescência, e depois na vida adulta, o Senhor foi aquele que expressou o Pai desde o começo. Então, o Senhor Jesus foi realmente alguém que expressou Deus ao máximo na sua carne. E nisso, irmãos, o Senhor está trabalhando em nós para nos redimir, nos renovar e nos transformar e finalmente nos levar para a glorificação. Senhor Jesus. E por fim, irmãos, no final da Bíblia nós temos a Nova Jerusalém, a cidade santa que tem os muros de jaspe, indicando que os crentes se tornarão como pedras preciosas. Então nós temos toda a parte de o desejo de Deus, o plano de Deus. O desejo de Deus era que se expressar no homem. Então no seu plano ele já criou o homem segundo a sua imagem. Aí nesse seu plano Deus, o Senhor foi encarnado. E nessa encarnação ele nos ascendeu, ele ascendeu a humanidade inteira junto com ele, irmãos. Nós hoje estamos assentados à direita de Deus. Isso é outra verdade, irmãos. E também ele desceu como Espírito que dá vida e nos enche a cada dia com esse Espírito. Mas não é à toa também, é para que um dia haja a glorificação. Na Nova Jerusalém nós vamos ser aquelas muralhas de jaspe, e ali vai estar a expressão máxima de Deus no homem. Puxa vida, irmãos, a Nova Jerusalém, ali a expressão máxima de Deus no homem. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, o desejo, né, irmãos, de cada um de nós devia ser assim, que quando nós entrássemos numa igreja, aqui em Sumaré, quando fôssemos em São Paulo, em Americana, em Nova Odessa, em qualquer que seja a localidade, nós tivéssemos uma igreja onde nós temos, né, onde a igreja seja a casa do Pai.
Se você entra em Sumaré, você sente a casa do Pai aqui. A casa do Pai é expressada. Irmãos, a casa do Pai está sendo expressada nessa reunião? Será que Deus hoje está tendo descanso nessa reunião? Também a coluna e base da verdade. Quando você entra numa reunião de qualquer igreja, de qualquer localidade, você sente que a palavra está sendo falada como a base da verdade? E também, por fim, aonde os crentes expressam Deus nas reuniões também. Você imagina, irmão, se a gente viesse hoje aqui e ninguém falasse nada, ninguém cantasse nada, não tivesse palavra, onde que Deus estaria sendo expresso? Não estaria, né? Então, sim, irmãos, nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que sair para apacentar, servir, mas a base de tudo que nós fazemos tem que ser essas três funções da igreja, que é a casa do Pai, de que mais? A casa do Pai, coluna e base da verdade e a expressão de Deus na carne. Não pode esquecer, irmãos, senão a gente vai servir sem saber o que está fazendo. Algarismo romano normal. Vamos para a sinopse. A manifestação de Deus ocorreu primeiro em Cristo como uma expressão individual na carne. Então, foi o que foi compartilhado até agora, Existe a expressão individual de Deus na carne, e existe uma expressão coletiva, que é a igreja. Então, a primeira manifestação foi Cristo, como uma expressão individual. Então, eu vou ler 1 Timóteo 3,16, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, visto por anjos, pregado entre as nações. O Senhor foi aquele que pregou, O Senhor pregou o Evangelho entre as nações, não é verdade? Crido no mundo e recebido no alto em glória. Depois, João 1,14, a palavra tornou-se carne e armou tabernáculo entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e realidade. Aqui tem uma outra verdade, irmãos, vou falar agora no ponto A, eu ia citar agora, mas o Novo Testamento não diz que somente o Filho de Deus foi encarnado. Está estranha essa frase ou não? O Novo Testamento não diz que somente o Filho de Deus foi encarnado, mas revela que Deus foi manifestado na carne. Mas como isso, irmãos? Então vamos lá. João 1,14. A palavra tornou-se carne e armou o tabernáculo entre nós. Só que João 1,1 fala assim: no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. E quem era a palavra? A palavra era Deus. E aí o versículo 14 fala: e a palavra tornou-se carne. Oh, irmãos. Então, na verdade, não foi 1/3 do Deus triuno que tornou-se carne. Então, Deus é dividido entre o Pai, o Filho e o Espírito, vamos supor, E só o Filho tornou-se carne. Não é isso que está falando em João 1,14 e João 1,1. Deus, aqui fala, e a palavra tornou-se carne. E no versículo de João 1,1, a palavra era Deus. Então, o próprio Deus, irmãos, com tudo que Ele é, o próprio Deus, em sua plenitude, na pessoa do Filho, essa que é a verdade, tornou-se carne. Puxa vida, irmãos, que verdade, Que realidade, irmãos. Ó Senhor Jesus, Deus foi manifestado na carne, não somente como Filho, mas como o Deus completo, Pai, Filho e Espírito. O Deus completo e não somente o Deus Filho se encarnou. Já falamos isso, Portanto, Cristo, em sua encarnação, era o Deus completo manifestado na carne. Então, quando aquele homem,
Jesus andava sobre a terra, ele era um homem, ele foi encarnado, certo? Ele recebeu, ele foi encarnado, ele estava andando sobre a terra, mas não era só um homem. O próprio Deus triuno estava ali, irmãos. Em seu ministério, no estágio da encarnação, que é isso que eu falei agora, Cristo trouxe o Deus infinito para dentro do homem finito. Em Cristo, o Deus infinito e o homem finito tornaram-se um. Puxa vida, irmãos. Em seu ministério, no estágio da encarnação, Cristo trouxe o Deus infinito para dentro do homem. E em Cristo, o Deus infinito e o homem finito tornaram-se um. Então, aquele ponto da regeneração, da remissão dos cristãos, quando o Senhor Jesus morreu, ele morreu, e naquela hora que o Espírito que ele ascendeu aos céus, e quando ele desceu como Espírito que dá vida, ele trouxe Deus para dentro do homem. Para nós, irmãos, que um dia falamos assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Eu te aceito sem reservas como meu Salvador. Entra em mim, Senhor. Essa simples oração traz Deus para dentro do homem caído. Não precisa fazer nada, irmãos. Não precisa pagar, não precisa nada. É só abrir o coração para o Senhor e falar: Senhor, entra dentro de mim. Eu não sou nada, mas... E nessa hora, tudo que Deus é, toda a plenitude de Cristo, tudo que Deus planejou, vem para dentro de nós. Mas não é só isso. Nossa humanidade também é recebida por Deus. E então existe o que acontece, o que está no ponto B, a incorporação de Deus com o homem. Teve uma mensagem sobre esse assunto, uma mensagem densa sobre esse assunto. O que é a incorporação de Deus com o homem? É Deus dentro do homem, trabalhando, se movendo, mas o homem dentro de Deus também, se movendo, trabalhando, coexistindo, coinerindo. Irmãos, por que Deus quer aceitar o homem? Eu não sei porquê, irmãos, eu não tenho como explicar isso, mas Ele quer. Ele quis que receber a humanidade incorporada na vida dele. E como que a gente... Tem o versículo aqui, João 14. Eu gosto muito desse versículo aqui, que fala sobre a incorporação. João 14. É, 14:7. Fala assim: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Jesus falando com seus discípulos, tá? Desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí Felipe falou assim: ué, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí olha o que o Senhor respondeu: há tanto tempo estou convosco. Quem que está há tanto tempo convosco? E não tendes me conhecido? Ou seja, falou: mostra-me o Pai. Aí Jesus responde: mas eu estou há tanto tempo com você. Quem respondeu foi o Pai, não foi o Senhor. Quem me vê, a mim vê o Pai. Então, irmãos, isso daí é uma situação assim: o filho responde, o filho vai responder, então respondeu-lhe Jesus, aí o Pai responde: eu tanto tempo estou convosco. Mas, sabe, isso daí é incorporação. Você não sabe quando é o Pai, você não sabe quando é o Filho, porque é uma coisa só. Então, quem vê a mim, vê o Pai. Eu estou tanto tempo convosco, mas quem estava andando era Jesus. Daí ele fala: mas se você vê a mim, você vê o Pai. Isso é incorporação, irmãos. Essa mescla onde você recebe Deus, Deus está dentro de você, um trabalha no outro. A coisa mais perto que eu cheguei de uma incorporação, mas não é suficiente, está longe de ser, é uma grávida. Ela tem um bebê dentro dela. Então, como o filho está dentro do pai, o bebê está dentro da mãe. Só que para ser uma incorporação, a mãe tinha que estar dentro do bebê. Então é só para os irmãos verem que a incorporação é algo misterioso e que a gente só tem que participar, irmãos. Amém? Então, irmãos, esse foi o ponto A, falando da encarnação. Depois tem o ponto B,
que fala: a palavra que é Deus tornou-se carne. Na Bíblia, a palavra carne, ela não é muito boa, né? A palavra carne denota pecado, então na nossa carne estão os pecados. Mas é curioso o Senhor ter falado que o homem, né, ele não tornou-se, a palavra que é Deus tornou-se carne. Ele podia falar: a palavra que é Deus tornou-se homem. Ia ser mais elegante, pelo menos, porque carne é um negócio... Mas ele usou carne, irmãos, na semelhança da carne de pecado, mas sem pecado. Lembra lá no Velho Testamento, quando foi erguido aquela serpente de bronze? Aquela serpente de bronze, ela não matava as pessoas. A serpente que estava correndo no meio lá do povo, picava e as pessoas morriam. Mas aquela que foi levantada, ela tinha a semelhança da serpente, mas ela salvava as pessoas. Se você olhasse para aquela serpente, estava salvo, já estava salvo. Então, na semelhança de carne, mas sem o pecado. Tornou-se carne significa em semelhança, na figura de homem. 2. Cristo apareceu às pessoas em forma de homem, no entanto, ele era Deus manifestado num homem. Então, quando Jesus andava, quem andava era Jesus, mas na verdade, Deus estava ali andando no meio deles. Porque quem foi encarnado foi o Deus triuno, foi encarnado na pessoa do Filho. 3. O Deus que é a palavra não é um Deus parcial, mas um Deus completo. Deus Filho, Deus Pai e Deus Espírito. Então, irmãos, quando fala a palavra lá que foi falada em João 1:1, no princípio era a palavra, tá? A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então, o Deus que é a palavra não é parcial, ele é completo. Mas o versículo de João podia falar assim: no princípio era o amor, certo? No princípio era o poder, certo? Mas por que foi usado a palavra? Por que os irmãos, vamos gastar um pouco de tempo aqui. Por que palavra? No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Por que palavra? Né? Tem outros adjetivos para falar. No princípio era o poder, no princípio era a luz, né? E a luz brilhou, não sei. Mas, irmãos, olha o que fala no 4. A palavra define, explica e expressa. Então, a palavra, ela define Deus. Ela explica e ela expressa. Puxa vida, irmãos, tudo tem um significado muito profundo na Bíblia, né? Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Então, o ponto C. Outro ponto aqui, né? Outro mistério. Em Cristo, aqui é um mistério, habita corporalmente, na pessoa dele, no corpo dele, toda a plenitude de Cristo. Se você fala, podia falar outra coisa aqui também. As riquezas, por exemplo, no corpo de Cristo, em Cristo habita corporalmente todas as riquezas da deidade. Ia ficar até mais, né, poético. Mas, irmãos, não é questão de poético. A riqueza não é a plenitude. A plenitude é tudo, é tudo. As riquezas de Deus não é tudo que Deus é. Mas a plenitude de Deus é tudo que Deus é. E em Cristo habita corporalmente a plenitude de Cristo. Amém. Como a corporificação da plenitude da deidade, Cristo não é apenas o Filho de Deus, mas também é o Deus completo. Amém? Bom, irmãos, esse foi o primeiro ponto que fala sobre a manifestação individual. Tá claro até aqui, irmãos? Deus se expressou individualmente através da pessoa do Senhor. Tudo bem até aqui? Agora nós vamos ver o outro ponto, que é a expressão coletiva. Tá bom? 1 a Timóteo 3, 15 e 16
indica que não somente o próprio Cristo como a cabeça é a manifestação de Deus na carne. Então tá, Deus, Cristo como a cabeça é a manifestação de Deus na carne. Nós vimos até agora, certo? Cristo é a manifestação de Deus. Mas esses versículos indicam que não é só isso. Mas também a igreja, como o corpo de Cristo, a casa de Deus, é a manifestação de Deus na carne, o mistério da piedade. Então, irmãos, agora nós temos outro assunto rodando paralelo, vindo paralelo a esse. Nós temos o Filho de Deus, Jesus, que ele é Cristo, né, manifestação na carne, mas também o corpo de Cristo. Irmãos, nós aqui, reunidos nesse local, nós somos o corpo de Cristo. Amém? Nós somos membros desse corpo. Um dia o Senhor nos chamou e nós recebemos o seu chamado e nós aceitamos o Evangelho, aceitamos o Senhor dentro de nós, e isso faz com que imediatamente a gente receba o Senhor e se torne um membro do corpo dele. O membro, a primeira coisa que um membro tem que ter é função. Se você tem 10 dedos, os 10 servem para alguma coisa, certo? Tudo serve para alguma coisa. Vai coçar a orelha com o dedão, não dá certo, né? Irmãos, então todos nós temos uma função na igreja, como membros do corpo de Cristo. E uma dessas funções é expressar Deus na nossa carne. Puxa vida, irmãos, nós não estamos fazendo isso agora mesmo? Nós não estamos aqui agora ouvindo a palavra do Senhor e expressando Deus na nossa carne? Amém? E na nossa mente falando, puxa vida, eu quero isso para mim, eu quero expressar o Senhor, puxa, eu quero louvar o Senhor, eu quero pregar o Evangelho usando a casa de Deus, eu quero pregar o Evangelho usando a coluna e a base da verdade, eu quero expressar Deus no meu viver. Não está dentro de nós alguma coisa trabalhando ali, irmãos? Nós estamos expressando Deus nessa hora. E depois, na hora que alguns irmãos vierem compartilhar também, esses membros que vierem compartilhar vão estar expressando também. Os irmãos que estiverem sentados vão então, confirmando com amém, o que o irmão está compartilhando, vai estar expressando Deus na sua carne. Coletivamente. Nós não somos o Cristo que ele individualmente resolveu todas as coisas e expressou Deus individualmente. Não, nós somos um coletivo. Amém? Piedade no versículo de Deus, piedade no versículo 16, refere-se não somente à devoção, mas também a um viver de Deus na igreja. Ou seja, Deus como vida, vivido na igreja para ser expressado. Eu vou ler de novo, irmãos. Piedade no versículo 16, então eu vou ler o versículo 16 para a gente lembrar. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, tá? Aquele que foi manifestado na carne. Nós estamos falando desse trecho agora. Piedade, neste versículo, não se refere somente à devoção, mas também a viver Deus na igreja. Nós vivemos Deus na igreja? Amém? Então é isso, viver Deus na igreja, ou seja, Deus como vida, vivido na igreja para ser expressado. Deus como vida. Irmãos, Deus ele é vida. Se você está em comunhão com o Senhor, você tem vida. Não tem comunhão com Deus, não tem vida. Morte, acabou e não tem jeito. Mas você tem comunhão com Deus, tem vida. E essa vida é para ser vivida na igreja, junto com os irmãos. Então um fala, tanto Cristo como a igreja são o mistério da piedade, expressando Deus na carne. Então, aquele versículo lá do 16, aquele que foi manifestado na carne, justificado pelo Espírito, visto por anjos, crido no mundo, recebido no alto da glória, refere-se tanto a Deus, refere-se tanto a Cristo, como também à igreja. Então, tanto Cristo como a igreja são o mistério da piedade, expressando Deus na carne. A vida da igreja é a expressão de Deus. Portanto, o mistério da piedade
é o viver de uma igreja adequada. Vamos gastar um pouquinho de tempo aqui? A vida da igreja, isso que nós estamos fazendo hoje, é a vida da igreja, certo? Não só essa reunião, não só a reunião de amanhã, mas a reunião que tem durante a semana, os irmãos que ligam um para o outro, os irmãos que vão visitar, os irmãos que saem para cantar, os irmãos que estão juntos, gastando tempo na palavra, orando. Isso é a vida da igreja. E isso é a expressão de Deus. Percebe, irmãos? Nós não estamos só tendo comunhão, nós estamos expressando Deus através de uma vida da igreja adequada. Ó Senhor Jesus. Item B. Deus é manifestado na igreja, a casa de Deus e o corpo de Cristo. Então ele explica o que é a igreja aqui. A igreja é a casa de Deus e é o corpo de Cristo. Então, Deus é manifestado na igreja como a expressão coletiva ampliada na carne. Então nós temos Efésios 2:10 que fala: porque somos sua obra-prima, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios 1:22, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e como a cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aí, a manifestação de Deus na carne começou com Cristo quando ele estava na terra. A gente já falou bastante disso, né? João 14:9 fala: disse-lhe Jesus, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê ao Pai. 2. A manifestação de Deus na carne continua com a igreja, e é o aumento, a expansão e a multiplicação da manifestação de Deus na carne. Então, irmãos, a igreja ela expande a situação. Então, antes é um só, mas a igreja, ela aumenta, expande e multiplica a expressão de Deus na terra. Não é verdade, irmãos? Se só existisse o Senhor hoje, para 7 bilhões de pessoas que tem no mundo, a expressão de Deus estaria naquela pessoa. Estaria 100% expressada, mas naquela pessoa. Se ele estivesse hoje na China, nós que estaríamos aqui não estaríamos vendo a expressão de Deus, porque ele estaria lá. Mas como a igreja ampliou, aumentou e multiplicou, hoje cada um de nós é um fator multiplicador da expressão de Cristo. Então, se eu não estou muito bem, assim, hoje eu chego perto do Limberti e ele expressa Cristo para mim, pronto, irmãos, já Cristo foi expressado para mim. Essa é a função da igreja, expressar Cristo. Então, não somente mais através de uma pessoa só, mas através de cada um de nós. Amém? C. Quando se cuida de uma igreja, segundo o que está em 1 Timóteo, de 1 a 3, dos capítulos 1 a 3, a igreja funciona como a casa do Deus vivo para seu mover na terra, e como coluna e base da verdade, tendo a realidade de Cristo em seu corpo. Então, irmãos, aqui é o seguinte: se 1 Timóteo for realidade na nossa vida, a igreja simplesmente funciona expressando Deus na nossa vida. Amém? Então, 1 Timóteo 3,15, os irmãos já ouviram bastante. Se eu tardar, escrevo para que saibais como se deve proceder na casa de Deus, que é a casa do Deus vivo, coluna e base da verdade. D. Essa igreja torna-se continuação da manifestação de Deus na carne. Cristo expressado na igreja como a manifestação de Deus. Então a igreja, ela é a continuação. Antes nós tínhamos o Filho, hoje nós temos a igreja como continuação dessa expressão. Isso é item E. Isso é Deus manifestado na carne de maneira mais ampla, segundo o princípio neotestamentário da encarnação. 1 Coríntios 7,40. Todavia será mais felizes se permaneceres assim,
segundo a minha opinião. E penso que eu também tenho o Espírito de Deus. Aqui a gente vai falar sobre esse assunto um pouquinho ali na frente, então eu vou só seguir. Só um ponto aqui, irmãos. Nós somos a expressão de Deus na carne, certo? Mas não devemos tentar ser a expressão de Deus pela carne. Quando você expressa alguma coisa na sua carne, aí você volta para você mesmo. O que tem na sua carne? Morte, aborrecimento, que mais aí? Os irmãos sabem, né? Tudo que está de ruim ali, o seu temperamento, a sua ansiedade. Então, não tente, né? Nós não devemos tentar expressar Deus na nossa carne, pela nossa carne, mas expressar Deus na carne, na semelhança, irmãos. É diferente, tá bom? Item 1 do E. O princípio da encarnação. Então, a encarnação, quando o Senhor Jesus foi encarnado. Qual é o princípio? É que Deus entra no homem e se mescla com ele para torná-lo um com ele. Assim, Deus está no homem e o homem está em Deus. Essa semana eu fiz um chá, e esse exemplo ele é muito batido, mas eu fiquei olhando aquele chá ali, né? Eu pus um chá num copo lá, e eu nem gosto muito de chá, mas eu pus água quente lá, e eu vi aquele negócio saindo assim, ó, e pegando aquela água que estava branquinha, virando outra cor. Aí eu fiquei chacoalhando o negócio lá, chacoalhando bastante, e aquilo ficou intensificado e ficou uma cor de um verdinho bem clarinho assim. Irmãos, aquilo lá é quando Deus se mesclou aqui, fala aqui, ó. O princípio da encarnação é quando Deus entra no homem e se mescla com ele, para torná-lo um com ele. Então, Deus está no homem e o homem está em Deus. Então, vamos supor, um exemplo, que Deus é a água e o homem é o chá. Aí mesclou. Quem é quem naquela mescla ali? Só existe o chá agora. Né? Você não tem eu não sei se tem algum produto químico que separa de novo. Não tem, acho que não tem mais jeito. É mesclado, irmãos. Você não sabe mais quem é água, quem é chá. Você bebe o chá, né? E falando sobre a economia de Deus, que é Deus no homem, o homem em Deus, mas não na deidade. Sabe, irmãos, aquele saquinho que está ali naquele chá, se você falar que ele é Deus, nunca a gente vai se tornar aquele saquinho lá. Aquilo é Deus. Aquilo lá você não consegue. Agora eu sou o chá. Não, você não é o chá. Você é aquele produto lá, resultado do mesclar da água com o chá. Mas nós nunca vamos ser Deus, ou seja, na deidade. Nós nunca vamos ser Deus na deidade. Nunca poderemos ser adorados. Eu sou Deus, hein? Por favor, me adore aqui. Hoje eu vim aqui, então eu vou pregar uma palavra, me adorem. Não, irmãos, nunca deve ser assim. Amém? Não sei onde eu estou. 2. Virou aqui. O princípio da encarnação, então lá no outro era o princípio da encarnação também. É que Deus entra no homem e o homem se mescla. Aqui o princípio da encarnação significa que a divindade é introduzida na humanidade e opera com a humanidade. Então tem o versículo de 1 Coríntios 6,17 que fala: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Amém? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Se você se uniu ao Senhor, se tornou um espírito com ele. Irmãos, o Senhor nunca entra no coração de ninguém por conta própria. Ele sempre fala assim: eu posso entrar? E você convida e ele entra. Mas ele também nunca vai sair. Depois que ele se uniu com você, está unido. Não tem mais como separar a água do chá. Então você pode falar: Senhor, eu não quero mais você e eu vou agora ser um ateu. Irmãos, isso acho que o senhor dá risada, né? Fala: não, eu já estou unido com você já. Não tem mais jeito, né?
Então é o que fala aqui, ó. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Se uniu, o Senhor não pediu para... Você aceitou, você recebeu, você falou, Senhor, entra em mim. Agora, não adianta falar, sai. Amém? 3. O princípio da encarnação, o princípio neotestamentário da encarnação é que em Cristo e por meio dele... Irmãos, eu vou ler de novo aqui. O princípio neotestamentário da encarnação é que em Cristo e por meio dele, a vida e a natureza divinas são mescladas com a vida e natureza humanas, para que nós e Deus tenhamos uma só vida e um só viver. Amém? Mesclou a vida de Deus com a vida humana. Agora está mesclado. Então o que nós temos que fazer? Ter um só viver. E Deus não vai viver o meu viver mundano. Não é verdade, irmãos? Não tem sentido isso. Eu aceitar o Senhor para que Deus viva o meu viver mundano. Então o Senhor trabalha em nós. Ele nos transforma. Ele nos capacita. Ele nos dá, né, o crescimento. E nessa transformação, Ele vai vivendo em nós. Como uma só pessoa. Nós e Ele vivendo, né? E isso daqui, olha como isso funciona na prática, né? É o ponto 4. O ponto 4 é a prática desse versículo aqui, desse tema. Paulo escreveu em 1 Coríntios 7, no princípio da encarnação. Ele escreveu 1 Coríntios nesse princípio de ter uma vida mesclada com Deus e Deus ter uma vida mesclada com Ele. Foi nesse princípio que ele escreveu 1 Coríntios, então presta atenção. Nos versículos 25 e 40 de 1 Coríntios, vemos a espiritualidade de alguém que é tão um com o Senhor e encharcado com Ele, que até a sua opinião expressa a mente do Senhor. Então, Paulo, olha o que ele falou. Ora, com respeito às virgens, eu não tenho mandamento do Senhor. Ou seja, ele não tinha recebido nenhuma revelação do Senhor com relação às virgens. Não tinha, ele não tinha o que falar. Mas ele falou assim, porém, dou minha opinião. O que acontece quando você dá a sua opinião numa situação qualquer, irmão? Já viu, né? Eu dou minha opinião, você dá a sua opinião, dá a sua opinião, dá a sua opinião, explode, porque a opinião é totalmente diferente uma da outra, né? Mas é minha opinião. Certo? Aí, ele fala assim, porém, dou a minha opinião, como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Então você quer dar a sua opinião? Tenha certeza que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Se você tiver certeza que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel no que você fala, então você pode dar a sua opinião. E a opinião de Paulo está escrita na Bíblia. Não é uma opinião que ficou descartada. Então, quem falou, quando ele falou, porém dou minha opinião, quem foi que falou? Foi essa vida mesclada que estava dentro dele. Quem deu a opinião mesmo não foi Paulo, foi o próprio Senhor, porque a vida deles eram uma tão intensamente que você não sabia mais quando Paulo falava se era ele que estava dando opinião do Senhor. Na verdade, quem falou aqui foi o Senhor. E olha o versículo 40. Todavia, será feliz se permanecer assim. O trecho todo aqui fala sobre Paulo cuidando de uma situação. E no 40 fala assim, todavia será mais feliz se permanecer assim. Segundo a minha opinião, ele deu a opinião dele de novo. Olha, fica do jeito que está. Mas essa é a minha opinião. E penso que eu também tenho o Espírito de Deus. Ou seja, eu acho que eu estou falando pelo Espírito de Deus. Então, embora fosse a opinião dele, quem estava falando aqui não era Paulo. Era o próprio homem mesclado com Deus e Deus mesclado com o homem. Então, nesse mesclar, irmãos, você não sabe quem é quem. Simplesmente é a palavra de Deus falando. E isso é o que é viver, é que tenhamos um só viver e que é Deus operando na humanidade e a humanidade operando em Deus. Tudo o que nós falamos é isso daqui. Culmina nisso, uma experiência tão profunda de Deus na nossa vida, que o que a gente fala acaba sendo o próprio Deus falando.
Então, nessa situação, você pode dar sua opinião. Que quem vai estar dando a opinião é o próprio Senhor. Se não, guarda a sua opinião para você mesmo. Se formos saturados com o Espírito, o que expressarmos... Se formos saturados com o Espírito, o que expressaremos será o nosso pensamento, mas também será algo do Senhor, porque somos um com Ele. Está vendo, irmão? Se formos saturados com o Espírito, o que nós expressarmos nos nossos pensamentos não é só nosso, mas também é algo de Deus. Aí vem 1 Coríntios 6,17, mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Então, quando nós somos saturados pelo Espírito, o que é falado, o que é pensado, é um com Deus. Daí tem F, o grande mistério da piedade é que Deus tornou-se o homem para que o homem se torne Deus em vida e natureza, mas não na deidade. Os irmãos entendem isso agora, certo? A fim de produzir um homem Deus. Irmãos, não tenham medo de falar isso. Eu sou um homem Deus. Não tenham medo. Isso é outra verdade que está revelada na Bíblia. Aí você pode falar, puxa vida, mas que heresia falando que eu sou Deus. Mas eu nasci do meu pai, eu tenho a vida do meu pai, então eu posso falar, eu sou filho do Josué. Certo? Alguém pode falar que não? Não, eu sou filho do Josué, porque eu tenho a vida dele, eu nasci dele. Mas quando você recebe o Senhor, você não nasce de novo? E a vida que é colocada dentro de você não é a vida de Deus? Então você também não é Deus? Na sua vida e natureza, sim. O que Deus é e o que Deus tem é nosso. Não na deidade. Eu posso falar assim, eu sou Deus em vida e natureza, porque eu recebi a vida de Deus, mas não na deidade, ou seja, eu nunca vou poder ser adorado. Isso Deus não aceita. Ele fala, eu te dou a minha vida, eu te dou toda o que eu sou, mas não queira ser adorado, porque isso é só eu, só a mim. Então, isso é outra verdade, irmãos. Se alguém falar para você, heresia, você fala, não, eu tenho a vida de Deus. E quem tem a vida é filho também. Então, irmãos, quando nós ouvimos a palavra e nós estamos alicerçados nessa palavra, ninguém fala para a gente o que é verdade e o que é mentira, porque nós sabemos o que é verdade. Eu vou ler de novo esse item, tá? O grande mistério da piedade é que Deus tornou-se homem para que o homem se torne Deus em vida e natureza, mas não na deidade, a fim de produzir um homem-Deus coletivo, para a manifestação de Deus na carne. Nós estamos hoje aqui sendo um homem coletivo e manifestando Deus na carne. Amém? Amém. Por fim, esse item, irmãos. Por fim, Deus será manifestado na Nova Jerusalém. Vamos ler isso todo mundo junto, irmãos? Por fim, Deus será manifestado na Nova Jerusalém, como a expressão coletiva, consumada do Deus triuno, processado e consumado, no novo céu e nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como a noiva, adornada pelo seu esposo. Apocalipse 21:10. E levou-me em espírito a uma grande e alta montanha e me mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. E então, nesse versículo, Apocalipse 21:11, nós temos o máximo da expressão de Deus. O brilho era semelhante a pedra preciosíssima. Então é isso, irmãos, que Deus quer de nós, né? Que um dia, que nós expressemos Ele aqui hoje na terra, que a gente tenha uma vida de igreja muito sadia, em que a gente tenha uma comunhão com o Senhor, com que a nossa própria opinião seja a opinião do Senhor,
mas que um dia, a Nova Jerusalém, quando ele vir aquela pedra, aquela muralha de pedra de jaspe, vá perceber que ali tem a expressão máxima de Deus. Amém? Eu terminei, irmãos. Amém.